Como despertar o interesse pela leitura na criança? Ler não é necessário apenas para aprender. Também é um hábito e um prazer que é cultivado desde pequeno. Para ter filhos leitores, é necessário despertar o interesse pela leitura na criança, e que os pais também sejam leitores. Para ter filhos leitores, você precisa ser um pai leitor. Para incutir interesse em ler, nada funcionará melhor do que o exemplo. Ensinar às crianças a alegria da leitura implica em várias coisas. Por um lado, podem aproveitar tanto a leitura individual quanto a oportunidade de aprender e a entreter. E também pelas opções que a leitura oferece para compartilhar momentos de intercâmbio e encontros com os outros. Ler um único livro pode marcar um filho e torná-lo fã de um autor ou gênero para sempre. A leitura é um hábito que é cultivado desde cedo, quando as crianças estão ainda aprendendo a falar, e os pais se sentam para ler uma história. Como despertar o interesse pela leitura em seu filho? Podemos começar a ler para o nosso filho, desde que ele está no ventre materno. Ouvir o tom e a entonação que damos à leitura será uma forma de comunicação com a mãe e o início de um hábito fascinante. Uma vez que nascem, você pode encontrar livros dedicados a bebês. Os grandes desenhos e cores vibrantes desse tipo de livro são sua primeira abordagem aos livros. A partir do primeiro ano de vida, você pode começar a ler histórias infantis de acordo com a idade deles. 1. Leia para seu filho em voz alta. As crianças adoram que leiam para elas. É uma ótima prática para encorajar não apenas o amor pela leitura, mas também a enriquecer a linguagem. Certamente, haverá livros que você lerá mais de uma vez. Mesmo que pareça chato ler a mesma coisa novamente, asseguramos que seu filho continuará a apreciá-lo como no primeiro dia. 2. Deixe os livros à vista. Deve haver livros ao alcance do seu filho. No seu quarto, ao lado da sua cama, leve-os quando for de férias, ou quando viajar no trem, ou no metrô, sempre deve haver um ou mais livros que possam ser pegos e lidos, mesmo que por alguns minutos de cada vez. Você também pode criar um canto de leitura em sua casa. 3. Continue lendo mesmo quando a criança já soube ler. Mesmo que a criança aprenda a ler, ainda vai amar você lendo para ela. É um daqueles momentos inesquecíveis, em que vocês estão próximos e compartilham algo. As crianças relaxam e escutam você. Elas aprendem que os livros contêm momentos mágicos, que valem a pena compartilhar como uma família. 4. Tire proveito dos livros levados ao cinema. Há muitos filmes ou séries de televisão que são inspirados em livros. Depois de assistir ao filme, recorram ao livro para descobrir juntos como recriaram as cenas, ou a história, ou o que está no livro, mas não no filme. Vocês também podem fazer o caminho ao contrário. Depois de ler o livro primeiro, pode-se procurar o filme. 5. Busque sempre novos livros. Inclua visitas a bibliotecas e livrarias entre passeios familiares da semana. As livrarias de segunda mão podem esconder grandes tesouros, que valem a pena serem encontrados. Leve para casa não apenas os livros que vocês lerão juntos. Também procure levar livros para você. 6. Interaja com a tecnologia. Dispositivos como o Kindle, Nook ou iPad podem ser seus aliados para promover o interesse pela leitura. O formato eletrônico é muito atraente para as crianças, ou para aqueles que relutam em ler. No entanto, embora os livros interativos sejam atraentes, podem inibir a compreensão da leitura. Use o recurso
mas sem esquecer os livros impressos usuais. 7. Vale a pena ler tudo. A variedade de títulos e temas desperta interesse. Embora as histórias infantis monopolizem as preferências, elas também podem ler outros livros, didáticas ou informativas. Se seu filho gosta de piratas, dinossauros ou planetas, procure livros sobre esses tópicos. Os clássicos ou os quadrinhos são boas escolhas para as crianças. 8. Participe de eventos de promoção de leitura. Certamente em sua localidade, existem livrarias que organizam dias de leitura de histórias. Leve seus filhos para curtir a leitura que outras pessoas fazem. Participar de feiras de livros são ótimas oportunidades para encontrar uma variedade de livros e preços. Por outro lado, também permitem o encontro com os autores, que é outra maneira de abordar os livros. Ler, um hábito familiar. Como dissemos no início desta publicação, para ter um filho que goste de ler, precisam ver que seus pais também gostam de ler. As crianças aprendem o que veem, e estimular o interesse pela leitura não é exceção.